como ser batizado com o Espírito Santo e orar em línguas agora, hoje, nesse vídeo, em nome de Jesus. Tem pessoas indo para a igreja, cantando, orando, mas sente que falta algo. E talvez essa seja a sua realidade hoje. Você ama Deus, mas você sente que falta alguma coisa. Um fogo, uma presença, uma autoridade, algum poder sobrenatural. A Bíblia diz que existe uma promessa de Deus que Ele é capaz de transformar e mudar a nossa vida completamente, que é o batismo com o Espírito Santo. E hoje eu quero te mostrar, segundo a Bíblia, como que você pode ser cheio do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo e falar em línguas. Aleluia. Esse vídeo, ele não é apenas uma informação, é um convite para você experimentar e receber essa presença em nome de Jesus. Fica comigo até o final, porque no final eu creio que você será tocado e batizado em nome de Jesus. Se você crê, você vai receber hoje. Muitas pessoas, elas pensam que o batismo com o Espírito Santo é algo reservado apenas para algumas pessoas, mas não é. O batismo com o Espírito Santo é uma promessa de Deus para todos aqueles que creem em Jesus. João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Você percebeu isso? Jesus, ele não veio apenas para perdoar os pecados. Ele veio para derramar o Espírito Santo sobre nós. Então, quando a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, ela começa a viver uma intimidade diferente com Deus. Você começa a ter vontade de orar, de ler a Bíblia, recebe uma força sobrenatural de vencer o pecado. No livro de Atos, quando o Espírito Santo ele desceu sobre os discípulos, todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em novas línguas. Falar em línguas é uma linguagem espiritual. É quando o Espírito Santo ele intercede por meio de nós. Quando nós falamos em línguas, nós estamos orando à vontade, os pensamentos do Senhor. Falar em línguas, ela não é igual você falar um idioma, né? Porque o idioma você traduz, mas as línguas estranhas, espirituais, são códigos. Mesmo que seja uma sílaba, uma palavra que o Espírito Santo te dê. Mas cada vez que você fala, ela chega como um código. Chega diferente para Deus. As línguas estranhas, elas não se traduzem. São códigos espirituais, são interpretadas. Podem ser interpretadas por meio do dom de interpretação, que é um dos dons que o Espírito Santo também deixou. O Espírito Santo, ele ora aquilo que a nossa alma não é capaz de expressar. Vou explicar rapidinho. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder para o serviço cristão. É uma intimidade profunda com Deus. É um empoderamento. É quando você recebe uma autoridade espiritual e um poder para testemunhar a fé de forma eficaz. Em Atos 1:8. E diferente da salvação, por exemplo, enquanto o Espírito Santo, ele entra e habita em nós, em todo crente no momento da conversão, o batismo, ele é um transbordar, é um além, é um a mais, ou é como se fosse um mergulho completo na presença do Senhor. E a maioria das vezes, um dos sinais do Espírito Santo, um sinal físico, é o falar em novas línguas. Isso não é uma regra, tá? Porque comigo não foi assim. Eu não recebi imediatamente no momento ali que eu fui batizada. Primeiro eu fui batizada com o Espírito Santo e um tempo depois, devido a alguns bloqueios que eu tinha, depois foi que eu recebi. E no batismo eu recebi um dom, que no caso o meu foi o dom de cura. Quando eu fui batizada, primeiro veio aquela fome, aquele desejo de buscar a Deus que eu não tinha antes. Depois do batismo, dessa experiência maravilhosa e sobrenatural que a gente não consegue explicar, que é algo incrível, maravilhoso, que a gente falando não dá para explicar, só sentindo e vivendo para saber. E aí, a partir do momento que a gente recebe o batismo, nasce aquela vontade de falar de Jesus, de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus. Nasce ali, naquele momento. Eu, por exemplo, não tinha essa vontade antes, mas no dia que eu recebi o batismo, deu aquela vontade como nunca.
de buscar a Deus, de participar de todos os cultos, campanhas, de jejuar, de orar, de ler a Bíblia. E quando eu recebi ali o batismo, eu recebi o dom da cura. E automaticamente, quando eu recebi aquele dom, eu recebi uma promessa que Deus tinha na minha vida há muitos anos atrás. Deus usou um pastor uma vez, um profeta, para dizer que estava me dando o dom do louvor. Ele via até um CD, eu acho que significa que era o dom do louvor, né? E aí depois, com alguns anos depois dessa experiência com o batismo, foi onde eu comecei ali a sentir a sede e a fome de buscar a Deus e comecei a louvar. Antes, eu tinha medo, vergonha, eu me tremia, eu não conseguia, chamava pra ir cantar na frente, era com muito medo, vergonha, tremendo, e a voz muito horrível ali, muito desafinada, sabe? Mas Deus, ele fez um milagre no batismo, né? Deus arrancou aquela vergonha, aquele medo, depois do batismo, e também acendeu em mim o dom que o Senhor já tinha prometido alguns anos atrás. No batismo não existe uma fórmula mágica. Ele é um presente do Senhor para nós. Ninguém merece, mas a palavra também ela aponta por algumas atitudes do nosso coração. Por exemplo, é necessário a gente se arrepender dos pecados e crer. Então é muito importante a gente ter nascido de novo, aceitando o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eu conheço muitas pessoas que elas falam assim, eu não preciso aceitar Jesus, porque eu sempre tive Jesus, desde que eu nasci, eu sempre tive a presença dele. Mas a palavra do Senhor, ela nos dá vários versículos falando sobre isso. Por exemplo, em Mateus 10, 32, 33 e Lucas 12, do 8 ao 9, aqueles que confessam Jesus como Senhor diante das pessoas serão reconhecidos por Ele diante de Deus. E aqueles que o negam serão negados por Ele. Em Mateus 10, 32, 33 está escrito: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. No versículo 33 diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Então, esses versículos, eles nos mostram a importância da confissão pública de fé em Jesus. Então, se você já fez a sua confissão, não se preocupe. A palavra diz, confesse com a sua boca e crê em seu coração. No momento que a gente entrega a vida para Ele, nós recebemos o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que, a partir desse momento, vai nos ajudar. Aí depois é que vem o batismo. Aí já é outro nível espiritual. É onde você vai receber o revestimento. Se arrepender, crer. Terceiro passo, descer em oração. Nós temos que pedir, sabe por quê? Porque Jesus afirmou, o Pai, Ele dá o Espírito Santo para aqueles que lhe pedirem. Então Jesus, Ele afirmou que o Pai, Ele dá o Espírito Santo para todos aqueles que lhe pedir. Em Lucas está escrito. Por isso, ore com persistência. Terceiro passo, tenha sede espiritual. Deseje essa experiência com intensidade. Nem que seja a última coisa que você faça. Mas não desista, não desanima. Creia que você vai receber. Porque isso é um presente do Senhor. É uma dádiva. O batismo, ele é um presente. A gente não merece. Somente busque, continue buscando com todo o seu coração. Quarto passo, exercite a sua fé. Creia que Deus, Ele deseja cumprir essa promessa na sua vida. E Ele vai cumprir. Porque, como a gente falou aqui várias vezes, o recebimento desse dom, do batismo e das línguas é pela graça. Não é por merecimento. E o sexto e último passo que eu queria deixar para você, antes da gente orar. Busque em comunhão. Muitas vezes o batismo ele acontece durante o culto, durante a imposição de mãos, que lá em Atos 8 também fala sobre isso, ou pode acontecer agora, hoje, nesse vídeo, quando nós estivermos orando. Em nome de Jesus você pode receber. O Espírito Santo, ele é real e ele toca em cada pessoa de forma única e diferente. Às vezes você pensa, Deus nunca me usaria, eu não sou digno, eu não sou digna, mas eu quero te dizer em nome do Senhor Jesus, o batismo com o Espírito Santo e línguas espirituais é pela graça do Senhor. Aleluia!
E eu quero te lembrar nesse momento que a oração em línguas, ela não é apenas deixada como um dom, mas é também deixada como um sinal. Em Marcos 17:17 diz assim: aos que crê, terá poder para expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. E em Lucas 1:17 está dizendo: estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Se você não se acha digno e digna de receber, quebre agora essa barreira em nome do Senhor Jesus Cristo, porque é pela graça, é um dom e um presente que Deus nos deu. Em nome de Jesus. O Espírito Santo, ele não é uma recompensa para pessoas perfeitas. O Espírito Santo, ele é presente do Senhor para todo aquele que tem sede e fome de Deus. Ele é um presente dado pelo Senhor Jesus. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Talvez você pode até estar cansado e frio espiritualmente e sem força. Mas se tem uma sede dentro de você, Deus ele vai te encher. Em nome de Jesus, você vai sair daqui cheio, cheia. Em nome de Jesus. Diga aí agora, diga: Jesus, eu quero o Senhor. Eu quero mudar, eu quero, Senhor, o batismo. O Espírito Santo, ele visita todo aquele que deseja. Às vezes tem pessoas que elas passam horas e horas nas redes sociais, mas não conseguem ficar 5 minutos em oração. Como é que nós vamos receber autoridade espiritual vivendo superficialmente? Aleluia. Então, tem experiências que elas vão acontecer no secreto, é no silêncio, é na madrugada. Aleluia. Talvez você esteja esperando o culto especial, mas ele pode te batizar agora, hoje, onde você estiver. Aleluia. Muitas pessoas não recebem porque primeiro espera sentir, ou espera um anjo vir tocar, ou o Espírito tomar sua boca ali, mas não é assim. Pode acontecer, pode. Mas o Espírito Santo, ele vai te inspirar, ele vai colocar palavras em você, no seu espírito. Mas é você quem vai falar. Abrir a boca e falar. A fé, ela vem antes. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, creia, essa promessa ela é para você. Aleluia, glória a Deus. O batismo com o Espírito Santo, a oração em línguas, aleluia, é para todo aquele que crê. Então o Senhor já derramou. Lá em Atos o Senhor já derramou. É uma promessa para todos os que crê. Aleluia. Se você crê, você vai receber em nome de Jesus. A promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe. Aleluia. Quando Pedro, ele recebeu o Espírito Santo, ele deixou de ser um homem medroso. Antes ele negava Jesus, mas depois que ele foi batizado, ele começou a pregar com ousadia, com poder. O Espírito Santo, ele transforma pessoas comuns em instrumentos de Deus. Talvez hoje, aleluia, você pode até estar se sentindo fraco e preso ou desanimado, ou espiritualmente vazio, vazia. Mas Deus, ele muda a história. Você não nasceu apenas para sobreviver. Você nasceu para carregar a presença e o poder de Deus. Talvez enquanto você está vendo esse vídeo aqui, algo está queimando no seu coração. Você pode sentir vontade de chorar, aleluia. Isso não é coincidência, Deus te chama para mais perto. Chega de uma vida espiritual rasa, de viver de aparência, de entrar na igreja e sair sem a transformação, sem um renovo. Hoje pode ser o começo de uma nova história na sua vida. Por isso eu quero te pedir agora, feche os seus olhos e ore comigo em nome do Senhor Jesus Cristo. Repita: Senhor Jesus, eu reconheço que eu preciso da tua presença, Senhor. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Limpa, Senhor, o meu coração, Pai. Remove, Senhor, tudo que me impede, meu Pai, tudo que me bloqueia, Senhor. Tudo que impede, Senhor, meu relacionamento contigo, Senhor. Tudo que me impede de ser batizado, de falar em novas línguas, Pai. Em nome de Jesus, recebe agora, em nome de Jesus. Oh, glória. Oh, rebaço e decanta lá, baixou, rebaço. E que essa pessoa sinta a tua presença agora em nome de Jesus, Pai. Que ela seja renovada agora em nome do Senhor Jesus. Que ela seja batizada agora em nome de Jesus. Que ela fale em novas línguas agora. Em nome do Senhor Jesus. Oh, rebaço e decanta lá, baixa lá, braço. Acende, Senhor, o teu fogo dentro de mim. Senhor, eu não quero viver vazia, vazio. Não quero viver distante, Pai. Quero intimidade contigo, Espírito Santo. Oh, rebaço e decanta lá, baixa.
Atende, Senhor, o clamor dos teus servos, das tuas servas, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Oh, rebaço. Às vezes você chora, você treme, você se arrepia, cai no poder, tem visões. Às vezes você já é cheio, já é cheia, já é batizado, mas ainda não sabe, só falta falar em línguas. Abre a boca e fala agora, em nome de Jesus. Oh, rebaxe, decanta, rabaxe, aleluia. Toca, Espírito Santo, nessa alma cansada, quebra as correntes, remove o medo, remove a frieza espiritual, Senhor. Derrama o teu fogo, Senhor. Seja tocado agora, seja cheio. Anjos ministradores, anjos do Senhor que estão a me servir. Em nome de Jesus, visita agora todas as pessoas que estão me ouvindo. Toca com fogo, Senhor. Toque, Espírito Santo. Pai, sopra os quatro ventos, Pai. Onde essa pessoa estiver, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de poder e da verdade. Leva o teu poder, leva o teu fogo. Leva, Senhor, que o teu poder chegue, que o teu poder alcance o teu fogo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para que aqueles que ainda não receberam, recebam agora em nome de Jesus. Recebam, falem novas línguas, visita Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Envia, Senhor, os teus anjos de fogo, os teus anjos ministradores, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o vento impetuoso, Pai. Às vezes já é tão claro, você já é batizado, você já recebeu pela fé. Fala, eu recebi em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou cheio do Espírito Santo. Declaro em nome de Jesus que todos esses bloqueios que te travam caia por terra e seja anulado e cancelado em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga agora, sai todo bloqueio. Eu rejeito, eu anulo, eu cancelo todo bloqueio, todo impedimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja repreendido agora. Em nome de Jesus, libere agora as suas línguas, em nome de Jesus. Libere agora em nome de Jesus. Toda palavra que o Espírito Santo estiver colocando na sua mente agora, no seu pensamento. Libera agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, chegou a sua vez, chegou a sua hora. Em nome de Jesus, comece a falar agora. Comece a falar agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que todo bloqueio e impedimento caia por terra em nome de Jesus. Espírito Santo, mais de ti, mais da tua presença, mais da tua glória, mais do teu poder, Senhor. Mais, Senhor, toca com teu fogo, toca com teu poder, Senhor. Toca com novas línguas, Pai. Oh, rebaço e decanta labaja. Oh, rebaço. Oh, rebaxe rakatamanaya. Sorokotomono. Chorokotomono. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, vai tocando agora, Senhor. Tua palavra diz, Pai, que tudo que a gente pedir, crendo, a gente receberá, Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, nós cremos. Eu declaro agora em nome de Jesus, Pai, sobre essa irmã, sobre esse irmão, sobre essa pessoa, Pai. Seja batizado, seja tocado agora e receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba línguas espirituais em nome de Jesus. Entrega tudo para Ele agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, todo impedimento, bloqueio, barreira, cai por terra agora. Em nome de Jesus. A oração em língua abre portas para o sobrenatural. Aleluia. Às vezes você já é batizado, você já é batizada, mas esses bloqueios caem por terra agora, em nome de Jesus. É hoje, agora, em nome de Jesus. Todo bloqueio cai por terra, tudo que te impede, em nome de Jesus, cai por terra agora. Eu repreendo agora todo impedimento, em nome de Jesus. Nós cancelamos, anulamos e rejeitamos todo impedimento, todo bloqueio. Chorocotomono, chorocotomono, aracatamanaya, alabraço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, recebe agora em nome de Jesus. Toca, Senhor. Toca, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Essa pessoa que quer viver algo novo, Senhor. Manifesta o teu poder. Manifesta a tua presença, a tua glória, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Não fique parado, não fique parada. Levante as mãos e comece a clamar e glorificar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, rebaço. Oh, rebaxe. Sui decanta labaixa, labraçúbria. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repete comigo aí. Senhor, renuncio agora todo engano de Satanás. Eu renuncio toda mentira, Senhor. Em nome de Jesus. Toda mentira do diabo, Senhor, que cai por terra agora em nome de Jesus. Todo bloqueio sai em nome de Jesus. Diga aí, eu renuncio todo padrão mental. Em nome de Jesus. Todo padrão que me bloqueia, que me bloqueava. Em nome de Jesus. Eu rejeito, anulo, eu cancelo. Que sai em nome de Jesus. Peça para o Senhor.
Peça e creia que já recebeu em nome de Jesus. Diga a ele, vem Espírito Santo, venha sobre mim, me batiza, me enche, me renova. Peça para ele em nome de Jesus. Diga, Espírito Santo, me visita hoje aqui, vem Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, tem liberdade aqui, Espírito de Deus. Diga para ele, seja bem-vindo, Espírito Santo, eu te recebo, Senhor. Os religiosos, eles não querem, Senhor, mas eu quero, Senhor, o que os religiosos não querem, eu quero, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, aleluia. Seja cheia, em nome de Jesus, aleluia. E que meus irmãos e as minhas irmãs, Pai, saiam daqui renovados e restaurados com a Tua presença e com o Teu poder, Senhor. Que todos que estão Te buscando agora tenham acesso, Senhor. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se tiver com vontade de chorar, chore. Se tiver com vontade de gritar, grite, de pular, pule. O seu corpo pode se arrepiar, pode tremer. Se entrega completamente, aleluia. Se entrega completamente ao Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, oh glória, toda honra e glória seja dada a Ti, meu Pai, nós Te glorificamos, Te exaltamos e Te agradecemos por esse momento, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, pela Tua presença maravilhosa que está aqui, Senhor, obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus, Te louvamos e Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia, oh glória, que presença. Se esse vídeo falou com você, busque mais a presença. Continue buscando mais. Ore, leia a Bíblia. Deseje o Espírito Santo com toda a sua força e com todo o seu coração. Porque Deus, Ele ainda batiza. Ele ainda batiza com fogo e transforma vidas, aleluia. Espero que essa palavra tenha ficado no seu coração e te fortalecido e renovado. Em nome de Jesus. E você que foi abençoado, abençoada, escreva aqui nos comentários, eu tomei posse da minha vitória, em nome de Jesus. Amém, tchau.